Bom, vamos começar com mais um vídeo aqui. Esse vídeo vai ser uma grande improvisação, mas vai ser no sentido de ajudar esse comentário que eu recebi do rapaz que chama Sérgio e perguntou uma atualização. Faz tempo que ele pediu, eu tinha parei de fazer vídeo, voltei agora. Sobre as prateleiras, o que trabalhar, né? Quando começar. Isso é uma coisa muito subjetiva. Depende muito de região, tem muitos fatores. Na verdade, o que comprar é o mais fácil. Tem uma etapa anterior à compra das mercadorias que é o que vai fazer com que o negócio demore a prosperar mais, ou que tenha muito mais etapas para poder crescer. E eu recomendaria, né, no caso do Sérgio, primeiro ele verificar outras coisas. Ele até disse que é do São José dos Campos, né? E eu quero falar um pouco sobre isso, tentei fazer algo que possa tentar ajudar. E eu vou compartilhar aqui agora com vocês. Bom, eu tô aqui nesse aplicativo de mapas mentais que eu achei que parece que é gratuito e tentei montar algo para tentar ajudar até mesmo o Sérgio ou qualquer outra pessoa que pense em abrir um comércio. De imediato, né, seria bom você pensar sobre quanto que você tem. O principal barreira para você começar um comércio que é baseado exclusivamente, vamos dizer assim, em produtos, é a relação que você tem com o seu dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais você já pode dar um passo inicial maior, mas também é seu risco de perder, né, proporcionalmente maior. Por exemplo, aqui no meu caso, a gente começou com um bar. A gente começou com R$ 6.000 de dinheiro para comprar freezer usado, que pega no, por exemplo, no marketplace do Facebook. De boca mesmo, tendo algum conhecido que está vendendo um freezer usado, velho mesmo, feio, mas que ainda gele para poder vender. A pinga, que você pode comprar no mercado e que você consegue por uma margem muito boa, o dobro do preço, o triplo do preço do que equivaleria aquela dose. Então, em questão de alavancagem, você abrir, por exemplo, um bar, e os clientes também não vão ser muito exigentes no começo, né? Pelo menos não com uma localidade, o lugar tá bem pintado, bem organizado, bonito. Você vai, vamos dizer assim, criar algo que as pessoas não vão lá estar procurando beleza, vamos dizer assim. Claro, tem bares e bares, né? Mas para você abrir um boteco, vamos dizer assim, que foi o meu caso, tá? Não tô querendo menosprezar nenhum tipo de classe ou tipo de negócio, mas no meu caso, que eu abri um boteco, a gente abriu um boteco sem ter nada, com copo ali mesmo, que a gente comprou ali uns 20 copos, compramos uns copinhos de dose e servia ali mais ou menos, fez uma vamos dizer assim, uma classificação da margem que colocaria 30, 40, 50% em cima e começamos a servir. Só que você também vai carregar outras questões em relação a isso, né? Como, por exemplo, problemas com os próprios clientes, pessoas alcoolizadas. Então, assim, tem questões. Depende de quanto que você tem. No meu caso, com 6.000 deu para começar, mas é 6.000 tendo uma outra fonte de renda e tendo, por exemplo, um sócio para me ajudar. No caso, meu pai. Então a parte de dinheiro para começar o negócio e a parte de logística de começar a ir atrás foi mais da minha parte. Meu pai entrou como vendo um lugar que ele acreditava que dava para começar, que eu concordei. E depois, né, claro, é que é uma coisa que eu falo que fez muita diferença em continuar o negócio, foi ele ter pego um dinheiro que ele tinha para receber e proposto para mim, né, que comprássemos o imóvel. Isso também faz muita diferença em relação a você poder prosperar ou não. Então, assim, tem muitas coisas que devem ser analisadas por quem está começando, com cautela. Mas vamos continuar. Por exemplo, você vai abrir um comércio, primeira coisa, o ideal é você começar como um MEI. O MEI, porque você tem um faturamento ali até de 80 mil no ano e vai te ajudar, porque você vai pagar só uma guia ali de 70, 80 reais e vai fazer com que você possa focar em aprender, né? Toda a parte que precisa ser aprendida sobre como gerir, como precificar, tem mais margem de errar, porque se você entra, por exemplo, na ME, que é o caso que eu estou entrando agora, você já paga 4% no geral. E é 4% sobre faturamento, não é sobre o lucro, e isso pesa muito quando você está sendo, por exemplo, marinheiro de primeira viagem, que é o meu caso. Não tem experiência nenhuma com comércio, e então você vai ter essa dor de cabeça se você já abrir como ME. Então, primeiro, abrir como MEI. O ideal seria você abrir como um contador, que você melhora a sua burocracia. Claro que você paga, mas ao mesmo tempo que você melhora a sua burocracia, você vai ter outras ajudas, como por exemplo, o Sérgio, né? Vamos supor que ele queira aumentar com alvarás, né? Com bombeiros, com a vigilância sanitária, o contador da cidade, recomendo. Vai saber qual que é a burocracia da sua cidade, quais são as etapas que precisa para abrir o negócio, para fazer, né? Para iniciar.
Geralmente o MEI, ele também já é mais facilitado em relação ao alvarás e tudo. Não é no Brasil inteiro, mas eu sei que ele facilita. Então, o computador seria o ideal, mas já começa, né, jogando o custo mais para cima antes mesmo de abrir. Na internet, você consegue, vendo tutoriais no YouTube, tranquilamente encontrar como poder fazer o seu MEI. Fácil. É mais barato, então, né? Em consequência é isso. Só que você vai ter imprevistos, como com alvará, com taxas, com coisas que você vai ter que desenrolar sem saber, com o pagamento de imposto, que você vai ter que pesquisar onde é que você gera sua MEI, onde é que você gera sua guia. Então, eu recomendaria um contador. Ah, paga todo mês, mas você vai melhorar a questão burocrática, isso vai ajudar demais a longo prazo e até para você depois poder migrar de MEI para ME ou qualquer outro tipo de empresa, poder te classificar na sua classificação, né, que você esteja trabalhando, isso também vai ajudar você a estar com o computador, então isso vai ajudar demais. O outro ponto que é super importante é a localização. Por exemplo, se a localização vai ser um ponto próprio, vai ser um aluguel, a iluminação daquele lugar, que aí, por exemplo, você pegando um ponto próprio, você consegue mexer do jeito que você quiser, só que você tem um gasto exorbitante para adquirir. Se é um aluguel, você tem dificuldades, né? Você tem burocracias ali entre você e quem está alocando o prédio. Mas saindo da parte da iluminação e voltando um pouco, o potencial de você mexer em um estabelecimento que é seu te permite fazer adequações. O aluguel não, você vai, por exemplo, pegar um cubículo ali, ou você vai pegar um prédio e você vai ter que ir verificando cada passo do que você pode mexer. Se você quer tirar uma pia, derrubar uma parede, subir uma parede. Então, claro que é muito melhor você ter um lugar próprio. Mas, né, caso não tenha, o aluguel. Com o aluguel, você já vai ter, no momento de abrir, um custo inicial para poder seguir. E não vai ter o que fazer. Vai ter que seguir com aquele custo que tende a aumentar com os anos e vai ter que estar, né, de certa forma, diluído dentro da sua margem das suas mercadorias. Não tem para onde correr. Partindo do seu lugar que você está abrindo, eu sei que pode não ter muito a ver, pode ser mais em relação à iluminação, o ponto ou o movimento, mas a iluminação é um ponto muito importante, porque você começa a ir para outras questões. Por exemplo, crimes na sua cidade. O lugar é bem iluminado? O lugar ele tá num ponto bom? A cidade é uma cidade violenta? Porque você vai abrir um ponto comercial, você é um alvo. Ao mesmo tempo que você pode ser um ponto de referência, você também se torna um alvo. Para furtos, para assaltos. Então você precisa de um ponto, ou né, abrir em uma cidade onde que você tenha, né, vamos dizer assim, recursos, né? Recursos para poder se proteger, ou que você esteja numa cidade que a criminalidade é baixa. Na minha cidade, por exemplo, teve já alguns assaltos numa conveniência, eu ainda sou praticamente uma conveniência, não sou um mercadinho, e é aqui perto. E isso impacta provavelmente em relação ao seu horário de funcionamento, que eu vou chegar lá. Então, uma das primeiras coisas que você tem que investir quando você for pegar um ponto sendo seu ou não, que também impacta sendo de aluguel ou não, é questão de segurança. Porque vamos supor que você vai pegar, vai instalar câmeras. É de aluguel, você tem que ver se pode sair furando toda a parede. Alarme com sensor de movimento é um outro investimento. Tem que ser feito no Brasil, pelo menos eu acredito, né? Eu tô baseando todo esse mapa mental na minha experiência pessoal. Então eu posso cometer erros, falar coisas que são inverdades para outras pessoas ou são impraticáveis, mas é a minha experiência pegando um negócio, começando um negócio, tentando fazer ele crescer até certo ponto. Mas você precisa ter esses gastos. Grades nas janelas, nas portas, porque você começando com 3 mil, 6 mil, um pouco de dinheiro, tudo bem, né? Você não vai ter, não vai acabar com a vida, vamos dizer assim, talvez você tendo um pouco de prejuízo. Mas conforme você for aumentando, precisa fazer parte algum método de segurança ou uma barreira, porque a questão é, caso você não tenha um seguro, que eu até não anotei, você está pondo tudo a perder. Você está pondo tudo a perder e ninguém vai te ressarcir. No final, você vai estar por conta, então se você. Eu não estou querendo botar medo, mas colocar a consciência de que você tendo um comércio, você e o seu negócio, e quem trabalha com você, para você, vai ser um alvo. Então você precisa de câmera, alarme, grade na janela, nas portas. Isso é primordial. Em relação ao ponto, precisa ver. Tem concorrência próxima para você abrir sua bar, sua conveniência, seu mercadinho? Tem ou não tem? Quais são os preços dessa concorrência? Quais são os horários dessa concorrência? A aplicabilidade de preço é diretamente relacionada à concorrência. Se a concorrência tem preços excelentes, você está do lado de um atacadão, por exemplo, é muito difícil você conseguir abrir um mercadinho e prosperar. Porque o pessoal vai no atacadão. Claro, se você está num bairro que é um pouco mais afastado, você já tem esse fator ao seu favor. Porque as pessoas vão. Ah, eu vou no mercado para comprar um arroz, um feijão, uma maisena, um creme de leite. Não, vai no seu mercadinho, no seu ponto comercial.
Agora, se você está do lado de um atacadão, tem muita concorrência, outros mini mercados, os preços são baixos, você vai entrando na barreira, né? Uma das barreiras da localização. Sobre a localização tem o movimento. O fluxo de pessoas. O fluxo de pessoas é grande? Se o fluxo de pessoas ser maior, né, for maior, você consegue ter maior lucro por hora. Isso faz diferença. Porque quanto menor o fluxo, significa que mais tempo você vai ter que ficar trabalhando ou pôr pessoas para trabalhar. E isso vai te cansar. Se tiver que ficar aberto de manhã até de noite, até 10 horas, 11 horas, que é o caso que a gente está seguindo por enquanto, isso vai gerando um desgaste grande, que não necessariamente é mais lucrativo. Pode ser só para você pagar as contas. Então, quanto menor o fluxo, menos lucro que você vai ter por venda. Isso vai ter relação com a concorrência, vai ter relação com o ponto, vai ter relação com a iluminação, porque se o lugar é mal iluminado, você não vai ter muitas pessoas, vamos dizer assim, frequentando depois que anoitecer, se você for ficar aberto até a noite. Claro que você é aberto durante o dia, você tem todos os outros mercados concorrendo com você. Se você ficar aberto até mais tarde, né, que a gente vai entrar no horário de funcionamento, você vai poder lucrar mais, vender mais. Só que também você tá mais no risco da iluminação, dos crimes da cidade, da segurança. Então são pontos totalmente relacionados e que é tão importante quanto a mercadoria que você quer pôr no seu estabelecimento. Em relação aos horários de funcionamento, o mercadinho, por exemplo, ficando das 7, 8 da manhã até as 9 horas, às 9 horas, perdão, né, 7 horas da noite, é um bom horário. Mas se você está começando, vai ter que se endividar, como é o meu caso, a gente ficava aberto como bar até meia-noite, 1, 2 da manhã, para poder gerar renda. Tem que lembrar sempre que quanto mais tempo você ficar aberto, pode ser que maior serão suas vendas. Isso tem que ser levado em consideração. Caso você queira ficar só no horário comercial, só no dia, só no meio do dia, você vai lucrar menos. Vai ser mais dificultoso um pouco o seu negócio, principalmente se você tiver menos mercadoria. Porque no ramo mercadista, de conveniência, pela pouca experiência que eu tenho, as margens ganham, porque as mercadorias são iguais. A Coca-Cola, por exemplo, que você vende, qualquer outro estabelecimento na cidade vai vender. O arroz que você vende, qualquer outro estabelecimento vai ter as marcas, mais marcas que você, e vai conseguir fazer preços iguais, né, ou tão baixos quanto. Então, tem diferenciais. No começo é difícil, você vai pôr um ar-condicionado, vai pôr um ambiente muito climatizado, um ambiente gostoso. Até hoje, por exemplo, a gente está aberto há 2 anos, não tem. Então, o horário de funcionamento vai diferenciar para você poder levantar capital, porque você não tem crédito para ficar pegando dinheiro emprestado, principalmente com uma MEI que acabou de ser aberta, no caso do que eu recomendei. Então, esses seriam pontos iniciais relacionados à localização, talvez não estejam bem conectados entre si, mas todos eles devem ser, vamos dizer assim, né, vislumbrados, né, e refletidos sobre como funcionaria para poder abrir, porque eles são essenciais e vão determinar o quanto o seu ponto e o quanto você ficar aberto vai fazer você lucrar mais ou menos, né, em relação à concorrência, preço, movimento, fluxo de pessoas, a relação à segurança. Porque se você tem um comércio que é alugado ou é seu, mas você não se sente seguro depois que fechou, porque pessoas podem entrar, pessoas podem arrombar porque você não tem câmera, alarme, grade, você não vai ter paz. E é uma coisa que você vai perder quando você abrir o seu comércio. Você pode perder um pedaço da sua paz. Começando como bar, com as pessoas, tendo um ambiente que tenha muita mercadoria, por exemplo, né? Um lugar que tenha muita mercadoria com arrombamentos, com fogo, até catástrofes, né? Chover, arrancar o telhado, todas essas coisas têm que ser observadas. Então é ideal fazer um seguro de incêndio, seguro de arrombamento. Isso aí eu nem não fiz ainda, mas pretendo fazer. Vou seguir. Já tô me estendendo muito. Vamos começar a chegar um pouco mais perto dos fornecedores, por exemplo. Quando você for começar a vender. Por quê? As prateleiras, freezers, é igual eu comentei. Tudo você pode comprar usado. Você pode pegar do Marketplace, você pode pegar do Mercado Livre, pagar mais caro. Igual eu falei, no começo, você começando com pouco dinheiro, R$ 6.000, muito difícil. Eu não acredito que dê pra abrir um mercadinho começando com R$ 6.000 de um jeito que você consiga tá muito bonito. Porque a prateleira, qualquer prateleira aí, das mais simples, novas, é 600, R$ 700 das mais simples. Pelo menos hoje na data que eu tô olhando. Se você for pegar uma usada, tudo bem, você pode pintar, você pode gastar menos, né? Você pode também fabricar, se for colocar mercadoria que é leve, fazer de madeira. Mas tudo são etapas que vai dificultando um pouco sua jornada. Então, para você começar com pouquíssimo dinheiro, é melhor você começar, por exemplo, com uma pequena conveniência ou um bar. E tendo claro na cabeça que é por tempo determinado, não é indeterminado. Assim que eu comecei, eu não sabia, né, como fazer. E com o tempo fui vendo que era determinado o tempo, porque eu não teria condições de continuar com um negócio que fosse com o nível de estresse que me gerava. Então, assim, recomendação pessoal: não abra um bar.
abra uma conveniência, não tenha consumo no local de bebidas alcoólicas. Não venda pinga muito barato, não venda destilados muito barato, porque e não fica aberto vendendo barato caso venda no período da noite. Você vai ter problemas, muitos problemas. Pelo menos na minha experiência na minha cidade. Talvez na sua cidade seja uma cidade absolutamente pacífica, seja muito mais tranquilo e você não passa nem perto das dores de cabeça que eu tive aqui. Mas, né, eu recomendaria já ir para o mercadinho, ter aí um dinheiro maior e focar mais em itens básicos. Em relação aos fornecedores, para abrir um mercadinho, que é no caso do exemplo do Sérgio, ele teria que focar primeiro, né, na ordem, em alimentos, alimentícios, em frios, em freezer, ele teria que ter expositor, ele teria que gastar mais para começar. Um freezer aí novo, um expositor, uma ilha das mais simples, de vidro por cima, mas sem iluminação, pelo menos R$ 3.000 vai gastar numa pequena, fora mercadoria. Se for grande, 3, 4 metros, pode chegar a R$ 12.000 um expositor de frio, por exemplo. Então, são gastos, né? Por exemplo, alimentícia. Você pode pegar da BRF, que é da maior distribuidora que tem. Você faz o cadastro pelo site, né? Da Perdigão. Você consegue pedir Perdigão, Sadia. Você vai conseguir vender coisas prontas. Eu até recomendo. Se for abrir um mercadinho, não vai atrás de abrir padaria, não vai atrás de abrir açougue, porque senão você vai se obrigar a estar sempre na operação de uma forma que você às vezes não vai conseguir vender, que você vai ter que estar produzindo. Então, os alimentícios, eu recomendaria BRF. Complicado começar já tendo cadastro e já fazer pedido, porque você vai pedir de caixa, vai ter que ser um pedido grande. Começando com pouco dinheiro, vai nos mercados mais baratos da sua cidade, cidades vizinhas, vai em atacadões que vendem mais em conta, você põe uma margem menor. Mas para começar a ter, o foco caso vá abrir, nunca começar pondo muita mercadoria, muita quantidade do mesmo produto. Compre, por exemplo, pequenas porções, um pouco de arroz, um pouco de feijão de uma marca, um pouco de leite de outra marca. Vai pegar alguma carne a vácuo, por exemplo, ou então algum congelado. Pegue de poucas quantidades, sempre poucas quantidades para você saber se você tem a vazão ou não, para não ter rupturas, né? Ou se tiver, ter a ruptura, mas não a perca, que é muito pior. Então, os frios, né, que são ligados aos alimentícios, né? Doces, se você for vender doces, não doces de porcionar, de pegar ali com espátula, pôr um saquinho, isso vai te trazer mão de obra, uma mão de obra própria, desnecessária, né? Um trabalho desnecessário. Foque em otimizar processos. Porque se você vai trabalhar com o mercadinho, sua margem vai ser baixa. Então você não pode ficar gastando tempo muito tempo para preparar algo. Tem que ser, bipou ali no computador, no celular, fez a venda, recebeu, acabou. Se a pessoa consome, vai te gerar dor de cabeça. Se tem retornáveis de cerveja, de refrigerante, vai gerar dor de cabeça. Se eu tenho que ficar servindo muito, pegando muito, vai gerar dor de cabeça. Isso em questão de que no começo você não vai ter condições de registrar ninguém. Então não dá para você ficar tendo que ter muitos preparos para poder vender. O bom de trabalhar com doces para as crianças, não sendo os que você tem que servir, sendo coisas maiores como doces prontos, né? Sempre doces prontos, que tem código de barra para você ler, que você tem um preço ali, é que você pode trabalhar com margens maiores em doces. Quanto menor o preço, maior pode ser a margem. Para uma pessoa tradicional que vai comprar, uma bala que você, por exemplo, pagou 5 centavos pela bala, você pode vender a 10 e 15, que dependendo, que não vai ser perceptível ali no meio da venda, só que proporcionalmente, o dinheiro é pouco, né? 5 centavos de lucro. Mas se você vendendo isso no mês, acaba virando muito. Considerando que você quer ter um comércio que é focado exclusivamente em giro, no geral. Cervejas é um ponto muito problemático, mas começando com um mercadinho que vai acabar tendo que precisar, caso você queira maximizar as vendas, tem os fornecedores, né? Ambev, você consegue pegar em fornecedor local ou pegar no site. Na Ambev eu sei que o aplicativo dele chama Bis, né? Para poder fazer as compras. Tem a Petrópolis, Casa de Conte, eu não sei se tem no Brasil inteiro, mas deve ter. Tanto as cervejas quanto os refrigerantes, né? Que são essenciais, principalmente os refrigerantes, para você poder fazer um mercadinho, começar a ter um giro, começar a ter um negócio legal, assim, para poder atrair pessoas. Pegar de fornecedores locais. Fazer o cadastro essas grandes empresas pode ser um pouquinho burocrático, meio difícil, se você não tem empresa, ou se você acabou de abrir a MEI, se você não tem muito dinheiro, porque muitos lugares que compram, você vai comprar em volume também. Então, você não vai, acabou de começar ali, tem pouco dinheiro, vai em lugares, vai em, por exemplo, empórios, né? Tem um nome do fornecedor, não atacadão, né? Em distribuidores de bebida, que lá você compra fardos de refrigerante, você pode vender para revender, tanto de refrigerante quanto de cerveja. Então, eu recomendaria nesses casos. Doces você pode pegar também em atacadão. Os frios e os alimentos da mesma forma. Em atacadão para começar. Para você poder ter mercadoria que você pode ir lá e pegar dois arroz, né? E por uma margem que a gente vai chegar lá também.
o ponto primordial de você abrir um negócio, quando você vai começar, você ter um sistema. Não caia na ideia de que você vai poder abrir um negócio para começar a vender sem ter um sistema. Isso vai te arruinar muito fácil. Nem vou falar do fiado porque nem tem que ter dúvidas em relação a isso. Você quer abrir um comércio, não vende fiado para nenhuma pessoa de forma alguma, de nenhuma maneira. Não segure, não espere 2, 3 dias, isso vai te arruinar. Então nem gerei um tópico sobre isso porque não tem discussão. Ah, mas é meu amigo, mas é meu parente, mas é meu conhecido, não venda fiado. Se você começar a vender, você rapidinho vai perceber a bola de neve que isso vai virar, o caos que vai te gerar, a dor de cabeça e a falta de paz, que é uma coisa que tem que ser sempre, sempre tem que ser observado. Então não venda fiado. Não espere para receber depois. Em casos absurdos, espere 10 centavos ou R$ 1, R$ 2, mas fique de olho. Não venda, não faça uma venda deixando a pessoa ciente de que você vai esperar para pagar, ela pagar a integralidade do valor depois, no posterior. Você vai ter dor de cabeça com isso, vai dar problema. Muita gente fale, tem comércios aqui na minha cidade que existem baseados em não em vale, como é que fala? No fiado, e eles não conseguem sair disso, e tem bar assim que não sai disso, porque se você corta o fiado, o cara não vai querer pegar mais, e não vai pagar mais, e aí você vai acionar alguém na justiça por causa de 10, 15, 20, R$ 30. Então, assim, é muito complicado se você deixar isso ser implementado. Então, não venda fiado, compre na hora. Os fornecedores, quanto mais você é pequeno, não vai dar prazo, não vai ter muito boleto, vai ser tudo à vista. Então, não faz sentido, principalmente com pouco dinheiro, né? É muito complicado, vai dar dor de cabeça, vai trazer a ruína pro seu negócio. Então, nem gerei um tópico, porque isso que é tudo que eu tenho para falar, não dá nem para considerar. Em sistema, vamos voltar pro sistema. Dá para você usar um de computador de celular. Eu recomendaria já colocar um computador no jeito, mas para começar mais barato, né? Até mesmo que seja um pago o sistema, você pode usar no celular também. Se for só você, sua esposa, você, sua família, não precisa ter muito controle, mas sai do papel. Dá para usar no celular. Tem sistemas aí que você consegue usar no celular e conseguir cadastrar, pôr a margem, ter controle de estoque. Controle de validade eu não encontrei muitos que tem, né? Aí já são mais nos pagos, mas precisa. E o sistema ele vai ajudar em muitas coisas, né? Por exemplo, estoque. Para você poder controlar o que está entrando, o que está saindo, poder recomprar, para você não ter ruptura, que é uma das coisas que é muito complicado você ter no mercado, qualquer comércio, né? Por exemplo, você está vendendo arroz, é um dos carros-chefe, você conseguiu fazer uma margem excelente, que é arroz, todo mundo precisa de arroz. Se a sociedade não for muito focada totalmente em ter um monte de empresa que faz cesta básica, que aqui na minha cidade tem um pouco. A pessoa vai comprar arroz, feijão, vai comprar óleo, vai comprar leite, então você precisa ter um controle de estoque para que o sistema te avise de certa forma quando o estoque estiver acabando para você recomprar. Porque no começo é fácil você ficar de olho em tudo e ir pedindo. Mas conforme for crescendo, vai virando muita mercadoria para recomprar. Então precisa de um controle de estoque. E atrelado a isso, precisa de um controle de validade. Uma coisa que é muito complicada de você lidar conforme aumenta as proporções é o controle de validade. Se você não tem o controle de validade da sua mercadoria, você vai começar a perder mercadoria. Você pode ter problema com órgãos de fiscalização por causa da validade, porque pode fazer mal para as pessoas. Então você precisa de um sistema que te avise das validades. E no sistema também você vai conseguir trabalhar com o único motivo de você poder prosperar, o gerenciamento de margem. Se você não tem um gerenciamento de margem, você não sabe quanto que você está lucrando em cima de cada mercadoria, você não vai saber se você consegue pagar o aluguel, se você tem aluguel, a sua energia, a sua água, fornecedores se você estiver alavancando ainda o negócio, não com caixa ainda livre. Então você precisa do sistema para controlar a margem. E na sua margem, né? Principal item para você vender, aí vai até na dúvida do Sérgio. São os super notáveis, que são esses itens aqui. O açúcar aqui já tá com a margem. Açúcar, o óleo, leite, feijão, café, macarrão, arroz. São os itens que, assim, são essenciais para você começar. Essas margens aqui eu peguei de um canal no YouTube que eu já assisti muito. Acho que o nome do dono chama Dori Edson. Ele tem um canal que fala exclusivamente sobre você ser dono de mercadinho. Ele também vende curso para dar instrução como abrir mercadinho. Não fiz o curso dele, mas ele tem muita dica bacana no canal do YouTube dele. Acho que chama Dori Edson. Não sei se é meu mercadinho de sucesso. Recomendo demais o canal dele. Ele me ajudou muito. Ele tem uma visão excelente, né? Ele trabalha com isso, ele vive disso, né? Ele tem um mercado dele que só cresce. Ele focou em crescer, tem funcionário, foi para a área de expansão. Então tem essas margens aqui para começar. Então, um super notável. Essa parte aqui é copiada do vídeo dele. Porque é realmente isso. Para você começar, suas margens têm que ser baixas nos super notáveis.
Depois, ele também colocou, eu até anotei aqui, são por setores, né? Igual os alimentos 20%, limpeza 25%, dá pra ser um pouco mais. Congelados 27%, congelados fala que ele até comenta em vídeos dele que é o que vai fazer você dar uma guinada no mercadinho. Você começar a vender muito, porque é um atrativo, né? A margem de 27%, ainda nem coloquei os frios, ainda tô chegando nessa parte, porque eu não consegui me regularizar com a parte de. Não me regularizar, me organizar com por freezer, com parte de energia e tudo. Frutas e verduras, eu não pretendo vender isso aqui, mas a margem é boa, né? 30% é uma margem muito boa. A margem, quando for começar a trabalhar, vem que as margens tendem até a cair, tem que ter um controle de margem muito, muito, muito em cima, assim. Pães, né? De 20 a 40%. Com isso daqui você já consegue ter um panorama da margem para você poder trabalhar. Geralmente é isso. Claro, vai de região, vai da sua concorrência, vai do que você precisa das suas contas, né, principalmente. Não dá para você seguir com margem de 10, 15%, 20% se as suas contas não batem. Vai faltar dinheiro. Então tem que ver se as coisas casam, né? As margens casam com os seus gastos, né, para poder trabalhar. Margem relacionada a cervejas, as latas. Latas é uma coisa que você vai vender e vai acabou. A pessoa não vai muito ficar tomando ali, ou vai tomar ali e já vai embora, não vai sujar dentro do seu estabelecimento, não vai te dar muita dor de cabeça. Então a margem pode ser mais baixa. Isso na minha experiência. Eu prefiro vender lata hoje com margens mais baixas, mais perto de 20, 15%. Por quê? Vendeu, acabou. A pessoa vai embora, a pessoa vai seguir a vida dela e acabou. Agora, se você vende retornáveis, 600 ml, Burdogas, na minha experiência, tá, gente? É tudo na minha experiência. Não é verdade absoluta. É dor de cabeça. Como eu saí do bar, eu tenho esse histórico, né, de trabalho em que a pessoa quer tomar aqui. Às vezes a pessoa quer tomar uma garrafa de 600. Queria, né? Porque eu tirei. Queria tomar uma garrafa de 600 ali na frente com um copo de plástico, sabe? Na frente do estabelecimento no chão. Então, assim, essas coisas de retornáveis é complicado, dá dor de cabeça. Então, joga a margem mais pra cima. Ah, mas tem no bar que vende mais barato, você é uma joga mais pra cima, porque você vai vender. Na época de festa, você vai vender se você tiver. Mas vai dar dor de cabeça, você vai ter que ficar fazendo o gerenciamento daquela dos vasilhames, né? Pega a garrafa, joga para um lado e coloca na caixa. Quando vai receber a mercadoria, tem que estar lá para o fornecedor poder deixar, relevar seus vasilhames com as suas caixas, que é bater caixa que fala quando você não tem a caixa, tem só os vasilhames. Então, assim, joga a margem mais alta para poder valer a pena, porque necessita de muita mão de obra. Muita mão de obra. Então, das burdogas e de 600 ml, tudo que é retornável, joga a margem mais para cima. Ah, mas o cliente vem justamente porque é retornável, então o custo é menor e tal. Então, aí ele vai buscar numa distribuidora de bebidas, num atacadão. Não no seu mercadinho, na sua conveniência. Joga a margem para cima. Se você começar sozinho, você vai ter muita dor de cabeça com isso. Ocupa muito espaço essas caixas. Muitos clientes, pelo menos na minha experiência, igual voltando a falar, não vai trazer as garrafas realmente limpas e sem um monte de resto de cerveja dentro. Então vai começar a feder se ficar um bom tempo. Se ficar dentro do seu estabelecimento, vai ficar com cheiro dentro do seu estabelecimento. Assim, tem muitos contras. Claro, tem os prós, né? Mas tem muitos contras e eu acredito que você começando com o pessoal reduzido, sendo só você, sendo só sua família, não faz sentido. Claro, faz sentido você vender gelado ou você vender num preço bom. Se você vender a caixa com 23, no caso da Ambev, por exemplo, fechada, com uma margem baixa, você vender na caixa com os 23 vasilhames com líquido, com a pessoa trazendo os vasilhames, porque senão vai querer ficar pegando emprestado, pode não devolver. Tudo bem, dá pra fazer uma margem baixa. Mas lembrando, você vai ter muita mão de obra de ficar pegando aquelas caixas, é peso, vendendo a caixa inteira, vai ter que ter uma cultura da empresa sua de falar que vai ser a caixa fechada, que você não vai vender unitário, que se for unitário vai ser bem mais caro. E tudo assim você vai girando aquela falsa negociação. Que é pessoas que às vezes não vai comprar de você, você não vai efetuar a venda, mas ela vai ficar te questionando os seus métodos. Não, mas você vende desse jeito, certo? Era assim. Então, assim, eu tô focando, né, vamos dizer assim, na parte mais prática, que é o que eu tento focar para poder crescer, não tendo, né, muitas pessoas trabalhando, tendo só nós. E as partes retornáveis dá muito mais dor de cabeça do que compensa. Pro cliente de fora vai ser excelente. Para você, só você, tendo que crescer, pagar as contas e trabalhar um monte, às vezes até 10 horas da noite para poder fazer um giro legal, não vai ser bacana você ter que separar 20, 30 caixas de burdoga porque você vende ganhando 10 centavos em cima de cada vasilhame, sabe? Se você tem um pessoal para fazer isso, se você tem uma distribuidora de bebidas, é uma coisa. Agora você abrindo um mercadinho, por exemplo, pequeno ainda, não recomendo. Mas, né, claro, vai de cada um. E última parte, o mais importante em relação ao sistema, relatório. A venda, lucro
e prospecção de crescimento, né? Você poder potencializar o seu crescimento, você poder ver o volume das suas vendas, o volume dos seus lucros, o seu faturamento. Lembrando que você sai de MEI, você vai ter o imposto sobre o seu faturamento, não sobre o seu lucro. Então você tem que ficar de olho para você, para ver se você não passa, você não estoura MEI, né, para ter que trocar, porque para ver se você consegue ficar abaixo. Claro, vai do seu potencial. Você pode abrir e falar, nossa, eu quero crescer. Só que conforme você vai crescendo, mais burocracias e procedimentos você vai ter que adicionar. Certificado digital para poder emitir a nota, você tem que emitir o cupom, vai ter que fazer a instalação. Aí é certeza que você vai precisar de sistema de computador, nem dá para usar mais celular. Então, assim, conforme você vai crescendo, vai sendo adicionados processos, controles, né? Alvarás. Então, o sistema é muito importante para você poder ficar de olho nisso. Qual que é o meu fator de crescimento? O quanto que eu estou crescendo? Por exemplo, você tendo contas a pagar, você vai sabendo, conforme você vai tendo boletos ou as contas, estou conseguindo pagar as contas, está sobrando dinheiro para poder tirar meu Prolabore dos meus colaboradores, isso antes de ter funcionário, né? Tá dando para crescer e tirar um dinheiro? Ou você chegou num ponto de estagnação, que a empresa não está crescendo mais e você está só tirando ali seu Prolabore e parou? Então, um sistema com relatórios ajuda muito para você ter o controle de custo, de lucro. Toda hora tem alteração. É, o manicômio fiscal do Brasil vai chegar em você conforme você for crescer no seu comércio. Então, você vai ter que ter um sistema, você vai ter que ter contador. Empresa maior tem que ter até jurídico para poder acompanhar isso. Não estou falando jurídico por causa de parte trabalhista, não. Também, mas não por isso. Você tem que ter, às vezes, o jurídico para poder não pagar imposto demais, para poder ter controle dos seus impostos, para pagar tudo, né? Tudo que tá dentro da lei. Não tô falando pra sonegar nem nada do tipo, não. Mas tô falando assim para você poder não gastar de forma desnecessária, né? Não pagar imposto sobre coisas que não precisa, que não é obrigatório. Porque assim, se você paga o imposto errado, você não é ressarcido só porque você pagou, né? Por isso precisaria de um jurídico. Então tem que tomar cuidado. Então, crescendo ou não, sistema. Esse é o panorama geral. Eu peço desculpa se eu não comentei tudo ou falei demais ou não soube passar uma visão de como é. Tentei não ficar mostrando produtos porque não é mostrando um bis ali, um pacote de arroz ou um flocão ou um creme de leite que vai dar um panorama do que precisa ser mais ou menos ponderado quando for abrir. E também não quero dizer que o que eu fiz é um mapa minucioso e totalmente funcional de tudo que tem que ser observado. Claro que não. Você empreender é justamente você ir enfrentando um desafio de cada vez e vai aparecer. E mesmo que eu tenha tentado lembrar de tudo que é importante, com certeza eu não lembrei. E tem coisas que não passam pela minha cabeça que eu faço, tipo, virar as costas e vou ver ali, né? Quando eu for trabalhar. Então, assim, gente, começa com. Sempre começa encarando na realidade os principais. Onde eu vou abrir, como vou abrir empresa, o que eu vou começar a pôr, porque é na experimentação. Eu posso falar o que é melhor pôr de alimentos e na sua cidade você não vender direito arroz. Porque tem cesta básica que sai muito mais em conta. Os seus notáveis, não sei o que vai fazer você crescer. Se é mais vender a lata de cerveja, a lata de refrigerante. Não dá pra saber. Dá pra você ter estatísticas, dá pra você observar. Mas no final é quando você for começar que você vai ver o que você gosta de trabalhar. Você gosta de jogar a margem para baixo, trabalhar bastante, jogar ter menos margem para poder crescer, ou joga uma margem maior para poder vender menos, mas com a venda menor ter um lucro que compense para você para pagar as contas e assim girar. Então tudo é análise, né? Tudo é teste, experimentação. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Espero ter ajudado pelo menos um pouco alguém que tem algum tipo de dúvida. Recomendo muito o canal do Dori Edson, acho que eu comentei. Sensacional, gosto muito dos vídeos dele. Parei de assistir um pouco, porque na correria do dia a dia, mas os conteúdos dele são muito bons. E qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu tento responder e ajudar se for possível. Então é isso, muito obrigado.